Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Esse que vos fala é o pastor Felipe Gibara, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Colégio, no Rio de Janeiro. Pela graça de Deus, e temos a alegria e o privilégio de podermos usar essa rede social para compartilhar com os irmãos, né, a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Toda terça-feira, às 21 horas, nós temos esse privilégio, né, de podermos trazer uma palavra de vida, uma palavra de reflexão, né, com relação ao reino de Deus. Então, que Deus possa abençoar-nos, nos dar a sua graça, seu amor, sua mão de poder, de vida, de autoridade, esteja sobre nós. Que haja um espírito de sabedoria e revelação para nos conduzir, né, até as águas profundas do Santo Espírito de Deus e possamos ver revelada em nossas vidas a presença desse Deus vivo e maravilhoso. Amém? Na semana retrasada, nós trouxemos uma palavra a respeito de oração, né? E nós estávamos comentando a respeito de como deve ser a nossa oração. E nessa oportunidade, nós falamos que a oração, ela tem que, como nós devemos orar, né? Então nós temos que iniciar a nossa oração com humildade, né? Nós temos que nos arrepender, nós temos que entrar com ações de graça e depois, então, nós temos que fazer o nosso pedido diante do Senhor. Amém? Então isso foi na semana retrasada. Na semana passada, né, nós também demos continuidade à nossa palestra, né, a nossa pregação, nosso ensinamento, palavra de reflexão, continuando a falar sobre a oração. Então, aprendendo a orar, né? Então, que nós não devemos desistir, né? Que nós temos que confiar em Deus, nós temos que esperar o tempo de Deus na nossa vida, né? Nós temos que tomar cuidado com a fragilidade humana, né? Para que não caiamos em situações impróprias, né? Que possam vir a prejudicar a nossa saúde física, mental e também espiritual. Então nós temos que tomar todo o cuidado. E falamos a respeito de que uma vida de oração é uma vida de comunhão. Uma vida de oração, ela passa a ser uma vida de comunhão. Amém? Então hoje nós queremos dar a continuidade, né, a essa parte que se refere à oração, mas especificamente para que eu e você possamos conhecer um pouco mais a respeito com quem nós estamos tratando. Então, a Bíblia diz: orai sem cessar, vigiai e orai para que não entreis em tentação. A Bíblia diz, Jesus falando: tudo que pedirdes ao Pai, crendo em meu nome, o Senhor assim o atenderá, assim o fará. Então, toda a nossa oração tem que ser para Deus Pai. Nós não temos que pedir nada, nem ao Filho, nem ao Espírito Santo. Nós temos que pedir sempre a Deus Pai, em nome de Jesus. Por isso é que todas as nossas orações, elas terminam sempre, né, em nome de Jesus. Essa é a maneira correta. Amém? Agora, quando nós oramos,
nós temos três elementos fundamentais que fazem parte da nossa oração, que nós falamos a respeito de comunicação. Orar é se comunicar. Então nós temos o emissor. O emissor é aquele que emite a mensagem, é aquele que ora. Então, o emissor sou eu. E nós temos o receptor. Receptor é aquele que recebe. Então, sempre numa mensagem, sempre numa oração, nós temos esses três elementos. Nós temos o emissor, nós temos a mensagem e nós temos o receptor. Emissor é o que emite e o receptor é aquele que recebe. E aquilo que o emissor emite é a mensagem. E a mensagem, ela vai para o receptor. No nosso caso, quando nós oramos, então, né? Então, eu estou orando ao Senhor, eu estou orando a Deus. Então, eu sou o emissor, né? Eu sou o emissor, a mensagem é a oração e Deus é o receptor. Amém? Entendem isso? Tá bem explicadinho? Então, toda vez que nós oramos, né? Nós temos aquele que emite e aquele que recebe a nossa oração. Na semana passada, nós estávamos falando a respeito de a questão da vida de oração passa a ser uma vida de comunhão com Deus. Por que comunhão com Deus? Porque a palavra de Deus diz para que eu e você oremos sem cessar. Ou seja, a nossa oração, ela tem que ser contínua. Ela tem que ser contínua. Eu tenho que estar sempre em oração, ou em espírito de oração. Quer dizer, com o meu pensamento sempre ligado ao Senhor. Amém? Então, isso não pode falhar, nem deve ser quebrado. Amém? Então, essa é a vida de comunhão que os servos de Deus devem manter com o seu Senhor, e isso vai facilitar em muito, né, o nosso processo, não só de crescimento, mas também de conhecimento a respeito do Deus a quem nós servimos. Né? Então eu quero ler a palavra de Deus, apenas um versículo da palavra, que está lá no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Então você que tem a sua Bíblia, se você quiser, você pode abrir, senão você pode acompanhar aqui pela leitura. Então, o livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. O livro de Oséias, você vai ver lá Ezequiel, depois vem Daniel, depois vem o livro de Oséias, tá bom? Um dos profetas chamado profeta menores, né? Então tá lá, Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, ou seja, como o início do dia, né? O resplandecer do dia, ou seja, a luz raia, a luz vem, a luz nasce sobre a nossa vida quando nós conhecemos ao Senhor. E Ele a nós virá como a chuva seródia, quer dizer, a chuva no momento certo, na hora certa. A chuva seródia é aquela chuva que não vem nem de mais, nem vem de menos.
O agricultor sabe muito bem o que é uma chuva seródia, né? Às vezes, por exemplo, de uma plantação, né, vem chuva e tal, mas vem chuva demais, acaba com a plantação toda. E às vezes a chuva não vem, ou vem muito pouca, insuficiente, também perde-se toda a plantação, né? Então a chuva seródia é aquela chuva certa, é aquela chuva no momento certo e na medida certa. É assim que acontece com aqueles que conhecem e continuam prosseguindo em conhecer ao Senhor. Amém? Então, quero dividir com você, né, alguns conhecimentos. É claro que não vamos aqui tentar trazer nenhum tratado teológico, né, mas apenas algumas coisas que nós já temos uma certa ideia, né, mas esclarecer para mim e para os irmãos, né, para que o nome do Senhor possa ser glorificado e as nossas orações sejam mais eficazes, né? Então, como conhecer melhor o receptor da minha mensagem, né? Então a Bíblia, Oséias está dizendo, conheçais e continuem nesse processo. Continuem no processo de conhecer a Deus. Ora, se eu estou orando a Deus, eu preciso conhecer um pouco, né? Um pouco ou um pouco mais a respeito de Deus, para que a minha oração, volto a dizer, né, ela seja uma oração vitoriosa, uma oração que alcance o coração de Deus e traga as respostas que tanto o meu coração, a minha vida, assim vem a necessitar, né? Em outra oportunidade, nós falamos, por exemplo, que Deus nos chama, né, para entrar num diálogo com Ele e nós, diante do juiz, apresentarmos as nossas causas. Então, nós falamos naquela oportunidade que é necessário, né, que a nossa causa diante de Deus seja uma causa justa. Amém? Então, nós fizemos isso, tá bom? Então, nós temos que conhecer, né? Temos que conhecer a Deus. Ora, esse conhecimento de Deus, ele vai acontecendo naturalmente à medida que nós vamos mantendo o nosso relacionamento, mantendo a nossa comunhão com Ele e estudando a palavra do Senhor, que fala, né, tudo aquilo que nós queremos saber a respeito de Deus. Amém? Então, Deus, ele se revela para os seus filhos. Deus se revela para os seus filhos. Há uma revelação, né, de Deus para os seus filhos. Nós estamos abrindo, inclusive, né, a oportunidade de que, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, né, então pode fazer, que nós vamos tentar aqui responder, tá bom? Então já tem uma pergunta aqui, né? Então, enquanto está sendo preparada a pergunta, né? Então, desde o início da criação do mundo, lá no livro de Gênesis, né, a Bíblia diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E Deus criou todas as coisas, Deus formou o homem, Deus formou a mulher, né? E nós sabemos a história. E o conhecimento de Deus, ele foi revelado a Adão e Eva. A Bíblia diz que no cair da tarde, ou seja, no final do dia... Oi?
Só um minutinho só. Gibara quer participar. Aí o que eu faço aqui? Diz que sim. Então tá aqui. Só um barulhinho. É a primeira vez que nós estamos fazendo isso, estamos fazendo uma tentativa aqui. Né? Como Deus se revela ao ser humano. Tá? Então, nós falamos aqui que Deus, através de sua palavra, nunca teve a intenção de deixar a ideia de que ele teria necessidade de se revelar ao ser humano. Não. Isso aconteceria de forma natural. Então a Bíblia diz que quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia fala que todos os dias, no final da tarde, no final da manhã, no final da tarde, antes de chegar a noite, Deus vinha, Deus Pai, vinha conversar com Adão. Então ali Deus estava se revelando. Ali havia o quê? A manifestação, né? A manifestação de Deus. Amém? Na vida do casal. Depois, então, está pedindo para sair depois de entrar no caso. Mas não tem como tirar, não? Pode tirar. Como é que faz para tirar? Eu não sei. Pronto. A gente testou aqui, depois a gente vai... Diz que, a Cris está dizendo que tem para ir para outro cômodo, mais distante, porque está dando microfonia. Né? Na próxima. Na próxima a gente vai... Nós vamos aprendendo. O Luiz vai nos ensinar. O Luiz vai nos ajudar. Tá bom? Vou só escrever as perguntas. Então, Adão e Eva saíram do paraíso, mas continuaram com a revelação de Deus. Passaram a revelação de Deus para Abel, passaram a revelação de Deus para Caim. Os descendentes de Adão, né, continuaram tendo conhecimento da revelação de Deus. Sabiam que tudo aquilo que foi criado, né, toda a criação tinha sido executada por Deus. Depois, então, né, Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Então, quer dizer, a revelação de Deus, ela foi um ato contínuo. Depois Deus se revela a Noé, né? Já milhares de anos depois. Depois Deus se revela depois do dilúvio, né? Então, aquelas 8 pessoas que entraram na arca, elas tinham a revelação de Deus? Tinham conhecimento de Deus? Tinham. Mantiveram. Né? Depois nós tivemos outras questões, né? O grande guerreiro chamado Nimrod, a Torre de Babel, que fez com que as pessoas se espalhassem, né? por todo o mundo, por conta da confusão das línguas. Eles foram cada um para o seu canto, né? Cada um para a sua terra e tal, mas levaram o conhecimento de Deus. Deus depois se manifesta para Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, né? E tantas outras revelações que Deus se deixou, né? Revelar aos seres humanos. Então, nós hoje temos o conhecimento, né? Através
de muitas e muitas revelações, né, que Deus se deixou revelar aos seres humanos, e hoje nós temos algo importantíssimo que é a palavra de Deus na nossa vida, que é a Bíblia Sagrada, né? Esse conjunto fantástico, maravilhoso de informações poderosíssimas que nos dá toda a ideia que nós precisamos a respeito desse Deus que nós servimos. Tem uma outra pergunta? Ah, tá. Deus ouve todas as nossas orações? Eu vou comentar isso mais na frente, mas eu já posso responder. Deus ouve todas as nossas orações, né? Por que Deus ouve todas as nossas orações? Porque esse é um dos atributos de Deus, né? Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Deus é onipresente. Deus está presente. Aonde Ele quiser estar, Ele está presente. Então, Deus ouve todas as nossas orações. Agora, poderíamos fazer uma outra pergunta. Deus responde a todas as nossas orações? Não. Não. Nem sempre. Nem sempre Deus responde às nossas orações. Ouvir, Ele ouve sempre. Ouvir, Ele ouve sempre. Porque Ele tem a sua onisciência. Né? Então, a nossa ideia é fazer com que nós possamos conhecer um pouco, né, a respeito do Deus a quem nós servimos e a quem nós vamos direcionar as nossas orações. Então, a Bíblia diz que Deus é o Deus Espírito. Ele é um Espírito. Ele é um ser espiritual. Ele é desprovido de qualquer matéria carnal. Ele não tem nenhuma carne. Ele é um ser espiritual. Ele é um espírito. E como nós podemos definir esse espírito? Né? Como nós podemos definir esse espírito? Primeiro, esse espírito, ele tem forma. Ele tem forma. Ele tem uma forma. Eu não posso dizer exatamente como é a forma de Deus, mas nós temos algumas características pela Bíblia Sagrada que dá para nós termos uma ideia de identificarmos aquilo que Deus é e aquilo que Deus não é. A senhora Rosa está falando que Deus não responde a nossas orações porque pedimos mal. Então, Deus não responde. Então, Deus nem sempre responde, mas ouvir, Ele sempre ouve. Porque Deus é onisciente. Entendeu? Agora, Deus nem sempre responde. Está aqui a pastora Rosa participando, né? Foi como nós falamos na outra semana, né? Que nós pedimos muito, mas não pedimos da forma correta, né? Então, a Bíblia diz que pedimos muito e recebemos pouco, porque não sabemos como pedir. Então, nós temos que aprender a pedir e nós temos que saber também conhecer o máximo que nós pudermos a respeito de quem vai receber as nossas orações, que no caso é o Senhor nosso Deus. Tá bem? Então, Deus é Espírito. Está lá escrito no Evangelho de João, né? Capítulo 4. Deus é Espírito. Ora, nós temos uma ideia, né, de que Deus, ele é parecido. Ele tem a forma de uma pessoa. De uma pessoa. Né? Então, eu não sei qual é a largura de Deus, eu não sei qual é a altura de Deus, isso eu não sei. Mas eu posso garantir que Deus não é um jacaré, que Deus não é um gato,
que Deus não é um elefante, que Deus não é um leão, que Deus não se parece com nenhum animal. Por quê? Porque quando Deus foi criar o ser humano, né? Quando Deus criou Adão, Deus disse, façamos o homem. Quer dizer, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo participaram do ser humano, né? Da criação do ser humano. E os anjos, de repente, façamos, né? Os anjos estavam ali participando também, né? Então, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, nós somos semelhantes a Deus, né? Então, Deus, nós podemos ter a ideia, né, de que Deus não posso dizer que Deus é parecido com o ser humano, nós somos parecidos com ele, né? Nós somos parecidos com ele. Amém? Então, Deus, ele é um espírito, é um ser espiritual. Deus é... Se houver arrependimento, as nossas orações são ouvidas? São respondidas? As nossas orações... São respondidas se houver arrependimento? Não. Não? Não. As nossas orações não dependem de arrependimento. As nossas orações dependem única e exclusivamente de duas coisas. Primeiro, se a causa é justa. Segundo, se prevalece a nossa vontade sobre a soberania de Deus. Então, Deus é soberano. Então, tudo que eu vou pedir a Deus tem que ter uma causa justa. Tem que ter algo, né, que verdadeiramente seja correto, seja justo. E aí, então, né, eu vou apenas ficar subordinado à vontade da soberania de Deus sobre a minha vida. É isso. Que a soberania de Deus, ela é sobre todas as coisas. Então, eu posso chegar e pedir a Deus algo, a causa ser justa, e Deus, no seu infinito poder, na sua infinita soberania, dizer, não vou dar. E pronto, acabado. Entendeu isso? Então, a soberania de Deus, ela prevalece. Tá bom? Então, Deus também, ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus pessoal. Ele não é impessoal. Impessoal seria que nós tivéssemos um Deus no pensamento, um Deus filosófico, um Deus referente a um sentimento, referente a uma emoção, que não é o caso do nosso Deus. A Bíblia diz que Deus é pessoal, ou seja, ele é um ser, ele é uma pessoa. Ele tem olhos, ele tem ouvidos, ele tem nariz, ele tem boca, ele sente, entende? Ele sente o cheiro, ele sente cheiro. Né? Foi assim quando lá na instituição dos sacrifícios, né? Deus ordena a Moisés, Moisés, você tem que fazer assim o sacrifício, queimar e tal, para que suba como cheiro suave as minhas narinas. Então, Deus tem sentimentos. Deus tem sentimentos. Ele sente, ele pensa. Então, Deus, ele é uma pessoa. Tá? Então, quando eu for fazer a minha oração ao Senhor, eu tenho que saber que eu estou orando a uma pessoa. E essa pessoa é um espírito. E essa pessoa espiritual, ela é perfeita. Ela é perfeita. Deus, tudo o que ele faz,
é perfeito. Por quê? Porque ele é bom no que faz? Não. É porque ele é perfeito. Então, porque Deus é perfeito, todas as suas obras são perfeitas. Entende isso? Então, uma pessoa, um ser humano, ela pode ser um expert em determinada coisa. E ela vai lá e faz aquilo ali perfeito. Perfeito. Ela não é perfeita, mas o que ela fez é perfeito. Deus não. Deus faz todas as coisas de forma perfeita. Por quê? Porque ele é perfeito. Ora, se Deus é perfeito, significa o quê? O que eu posso entender, desdobrando o meu pensamento? Que Deus nunca, eu sempre digo isso, né? Nunca é uma palavra muito forte. E eu só posso, muitas das vezes, direcionar essa palavra nunca a Deus. A Deus. Certo? Então eu digo para você e para mim, Deus nunca erra. Deus nunca erra. Por quê? Porque ele é perfeito. Todas as suas obras são perfeitas. Ele nunca erra. Por que ele nunca erra? Porque ele é perfeito. Amém? Quanto tempo temos que orar para recebermos uma cura? Olha, a oração pelas necessidades, independente do que for, seja a salvação de alguém, seja a cura, seja ou outra necessidade, ou milagre de que natureza for, né? Não pode haver desistência nunca. Nunca. Por que nunca nós podemos desistir? Porque nós nunca saberemos quando Deus vai agir. Quando Deus vai agir. Né? Então, o salmista Davi, certa vez, num dos seus salmos, disse: Senhor, dá-te depressa. Venha depressa, Senhor. Venha depressa. Ou seja, ele estava angustiado, ele estava desesperado, ele estava numa ansiedade muito grande. Então, quando nós estamos ansiosos, né, muitas das vezes a nossa oração parece que está demorando muito a ser respondida. É uma questão até, como nós dizemos, né, a chamada lei da relatividade, que nós podemos entender pelo simples fato de dizer o seguinte: imagina que você está num lugar, né, paradisíaco, maravilhoso, fantástico, não tem nada de errado, tudo bom, tudo maravilhoso. Você está ali, né, curtindo, você está, né, saboreando, né, se deleitando ali com aquela paz. Então, você está passando ali, você está 5 horas ali, 5 horas. E alguém chega para você e diz assim: vamos embora porque você já ficou tempo demais. Você diz: eu? Como assim? Fiquei tempo. Como assim? Fiquei tempo demais? Nada, só estou aqui alguns minutos. Né? Aí alguém diz para você: não, senhor, não, senhora, você está aqui já tem 5 horas. Agora, quando você está numa situação difícil, né? Numa situação complicada, né? Terrível, com dificuldade, uma situação adversa, você está 1 minuto, 2 minutos que você recebeu aquela notícia, que você entrou naquela situação. Né? E aí o que acontece? Parece que você está ali vivenciando aquela situação há 5 horas. Mas, na verdade, é 2, 3 minutos apenas que você está vivendo. É a chamada lei da relatividade. Entende? Então,
nós não podemos desistir das nossas orações. O que nós podemos fazer é sempre refazer as nossas orações para ver se verdadeiramente aquela oração ela é uma causa justa. Ora, se aquela causa é justa, eu não posso desistir. Vou dar um exemplo para você. Você tem um filho que não está no Evangelho. Você tem um marido que não está no Evangelho. Você tem um irmão, tem uma esposa que você não está no Evangelho. Ora, orar para que ele se converta é uma causa justa? Sim ou não? É uma causa justa. Quando é que você vai desistir deles? Nunca. Nunca. Você vai orar dia e noite, noite e dia. Segunda a domingo, de janeiro a dezembro, até o último dia que você puder orar, enquanto você estiver vivo aqui. Quando é que você vai parar? Nunca. Entendeu? Você nunca vai parar. A Rose falou assim, pastor, como o pai da terra diz não aos seus filhos, o Pai Celestial diz não aos seus filhos porque não sabemos os seus desígnios, os desígnios de Deus. Exatamente, é a soberania. É a soberania de Deus. Né? Então, nós estamos orando para que um filho se converta. É uma causa justa? É. Podemos desistir? Jamais. Agora, quando vai acontecer? Não sei. Não sei. Estamos debaixo da soberania de Deus. Pode ser amanhã, pode ser ano que vem, pode ser só daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu dou esse exemplo, né, a respeito de Darlene Glória, né, o testemunho, né? A mãe dela orou por ela 30 anos, durante 30 anos, para Darlene Glória se converter. Era uma causa justa? Era uma causa justa. Podia ter sido 3 horas, podia ter sido 3 dias, podia ter sido 3 meses, 3 anos, 30 anos. Por que foi? Não sei. É soberania de Deus. Amém? Então, quando nós orarmos ao Senhor, né, nós temos que saber que o Senhor tem nome. O Senhor tem nome. Né? Então, os nomes de Deus, você pode, na sua oração, né, você pode chamar Deus pelos seus nomes. Qualquer nome que você conheça que se relacione a Ele. Então, você pode chegar, ó Senhor, meu Deus, mas você também pode chegar e dizer, ó Senhor, Jeová, né? Jeová significa Senhor, El Shaddai, Todo-Poderoso, né? Rafá, né? Adonai, todos os nomes de Deus você pode chamar, porque Ele é uma pessoa, Ele é um espírito, Ele é um ser espiritual. Ele é um ser espiritual. Amém? Ele tem nome. Ele tem nome. Né? Você pode designar, inclusive, né? Com relação ao nome de Deus, até com relação à sua necessidade. A sua necessidade. Entende? Então, você pode... Jeová Rafá, né? É o Deus que cura, né? Né? Jeová Nissi, Deus é minha bandeira, né? Shalom, Deus Shalom, Deus é a minha paz. Quer dizer, você pode, na sua oração, né? Fazer com que você fale do nome do Senhor, né? Até mesmo de acordo com a sua necessidade. Amém? Ora, por que nós temos que orar a Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Ele é o Senhor. E Ele é o Senhor de quem? Ele é o nosso Senhor. Ele é o meu Senhor. Então, aprenda ou desperte no seu coração
que a Bíblia diz que Deus é pessoal. Então, quando a Bíblia diz, ou quando eu falo, quando alguém fala que Deus é pai de todos, não está falando uma inverdade, não. Deus é pai de todos. Mas antes de Deus ser pai de todos, ele é o meu Deus. Ele é Deus pessoal. Ele é Deus individual. Ele é o meu pai. Ele é o meu pai. Depois, ele é o nosso pai. Mas ele é o meu pai. Por quê? Porque a salvação, o relacionamento de Deus, né, ele é individual. Ó, tem uma outra pergunta aqui. Ó. Pastor, na sua opinião, o senhor acha que Deus tem preferidos para responder às orações? Não. Não. Sabe por quê? É isso que nós vamos ver aqui agora. É os atributos de Deus. Um dos atributos de Deus é a sua justiça. Deus é justo. Então, se Deus ele prefere um em oração do que o outro, né? Então ele não é justo. Entende? Deus é justo. Agora, nós sempre temos que tomar o devido cuidado com relação às nossas orações. Volto a dizer, se são orações justas, né? E se ela está dentro da soberania de Deus para liberá-la, para mim e para você. Porque é muito comum a gente ver no Reino de Deus, pessoas que oram, vai lá que aquela irmã é uma bênção, vai lá porque ela ora e acontece. Glória a Deus. Aleluia. A oração também pode ser o quê? Um ministério. A pessoa ser usada no ministério da oração. Né? Uma bênção. Mas isso não significa que uma pessoa, na sua individualidade, ela não possa ir até a presença de Deus e conquistar aquilo que ela está necessitando. Até porque a própria Bíblia nos ensina o quê? O que nos ensina? Ora, quando você tiver alguma coisa, o que você faz? Vai para a praça pública? Vai para a porta do seu prédio? Abre a janela e começa a gritar? O que a Bíblia diz? Entra no teu quarto, fecha a porta e se dirige a Deus. Que o teu pai que te vê em secreto, não é assim? Te ouvirá, te atenderá. E quem sabe vai te responder. Amém? Uma outra pergunta. Quando temos uma causa difícil, nós devemos entregar tudo nas mãos de Deus e deixar para lá? De jeito nenhum. Ou devemos continuar clamando e orando aos céus? Nós não podemos entregar nada na mão de Deus. Nada. Nós temos que continuar insistentemente orando. Essas teologias, essas doutrinas, né, elas não têm embasamento nenhum na Bíblia Sagrada. Eu já orei. Eu já entreguei na mão de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Se Deus achar que eu mereço, Ele vai me dar. Se Ele achar que eu não mereço, Ele não vai me dar. Eu não peço nada a Deus, porque Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Para que eu vou pedir uma coisa que Ele sabe? Então, essas teorias, né, elas trazem um prejuízo muito grande para o meio que nós vivemos. Né? Por quê? Porque a Bíblia diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Nós temos que estar vivendo em oração, apresentando ao Senhor de noite, né, aquilo que nós temos em necessidade na nossa vida. Né? Então nós temos que estar constantemente em oração. Não tem nada que
Ah, eu já entreguei na mão de Deus. Não tem nada que entregar na mão de Deus, nada. O problema é nosso, tem que continuar com a gente. Entendeu? Tem que continuar com a gente. E a gente tem que continuar batalhando, 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 batalhando. Né? E Deus sabe de todas as coisas, né? Deus A nunca. pastora Rosa está botando aqui, né? Ele não faz acepção de pessoas, né? A preferência das orações. Ele não faz acepção de pessoas. Agora, às vezes, ele responde mais, né, a uma determinada pessoa as suas orações, né? Aí nós podemos tentar descobrir qual é a razão. Qual é a razão? Às vezes aquele homem é um homem de oração. Às vezes aquela mulher é uma mulher de oração. Né? Ela está se preparando, ela está se colocando na mão de Deus para ser usada ali daquela forma. Entende? Então, né, nós temos que, nós temos que aprender. Né? Aprender a orar, aprender a buscar a Deus. Né? 10 minutos, pastor. Pois é. Qualquer coisa a gente vai continuar. Né? Então, os atributos de Deus, os atributos naturais, né? Nós conhecemos, onipresença, né? Deus está na revelação dele em tudo quanto é lugar, caso ele queira, né? Caso ele queira. E Deus é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas. Por exemplo, nós temos quase 8 bilhões de habitantes na Terra. Ele sabe tudo o que está se passando na mente de cada pessoa, de cada um desses 8 bilhões de habitantes, ele sabe. Ele sabe. E a onipotência de Deus. A onipotência de Deus. Ou seja, Deus é onipotente. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Todo poder pertence ao Senhor. Tem poder na terra? Tem, mas é dado por Deus. Todo poder que existe no mundo, né? O poder do saber, o poder da inteligência, o poder da capacitação, tudo vem do poder de Deus. Então, Deus, ele é, como a Bíblia diz, ele é o todo, não é tudo, ele é todo poderoso. Ele detém todo o poder nos céus e na terra. Então, quando eu for orar, eu tenho que saber que eu estou orando a um Deus que é espírito, que ele é pessoal, ou seja, que ele é uma pessoa, ele tem nome, ele tem sentimentos, ele pensa, ele fala, ele ouve, né? Ele escuta, ele vê e ele tem os seus atributos, né? Naturais, que são a onipresença, a onisciência, né? E a onipotência. Amém? Então, isso dá para nós a ideia, né, de que nós podemos orar ao Senhor sabendo que ele tem poder não só para ouvir, mas também tem o poder para nos atender. Eu testei, mostrei ontem. A pastora Rosa está respondendo aqui, né? Com relação às questões de orações mais ou menos respondidas por um ou por outro no reino de Deus. Então, Deus usa mais quem está mais próximo dele, em oração, santificação, adoração, louvor. Nós vamos falar isso depois. Vamos entrar nesse tema aí, tá bom? Vamos entrar nesse tema, né? Nós temos que tratar, como nós falamos lá no começo, né? Do emissor, que sou eu, e do receptor, que é Deus. Então, é a comunicação, oração
é falar com Deus. Oração é se comunicar. Na comunicação tem 3 elementos. O emissor, que sou eu que estou orando, o receptor, que é Deus que está recebendo, que está ouvindo, e a mensagem. É aquilo que eu estou falando, é aquilo que eu estou pedindo. O ser humano é ansioso, mesmo sabendo que a ansiedade anda de mãos dadas com a insegurança. Isto é prova que está orando errado? Não. Às vezes não. Às vezes não. Deus sabe. Deus sabe da nossa fragilidade. O próprio salmista Davi, ele diz, Senhor, lembra-te que eu sou pó. O salmista Davi diz, Senhor, lembra-te que eu sou pó. Se tu, Senhor, fores e executar aquilo, ninguém vai resistir. Ninguém pode resistir. Entendeu? Então, quer dizer, Deus compreende a ansiedade. Que eu falei aqui ainda agora, Cris, né? A respeito da lei da relatividade. Se você está num lugar legal, maravilhoso, 5 horas parece que é 1 minuto. Se você está passando um sufoco, 1 minuto parece que é 5 horas. É a lei da relatividade. Entendeu? Isso é física. É a física. Né? Então, Deus sabe da nossa ansiedade, né? Deus sabe do que nós estamos passando, Deus sabe. Deus sabe. O que importa para Deus é que a minha causa seja justa. Procure sempre saber se a nossa causa é justa. E que quando, na minha justiça, eu não seja injusto com alguém. Então, isso é que eu tenho que... Deus sabe de tudo que nós precisamos. Só basta a gente buscar com nossas orações. Sim, só que Deus sabe, né? Mas quer que você, nas suas orações, você pronuncie aquilo que você está pedindo. Aquilo que você está pedindo. Né? Que é assim que funciona. Entende? Então, um exemplo. Você está precisando comprar um carro. Deus sabe que você está precisando comprar um carro? Deus sabe. Aí você vai chegar diante de Deus. Ah, Senhor, glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Manifesta o poder na minha vida e tal. E não pede o carro? Não vai receber o carro. Entendeu? Deus sabe que você está precisando do carro? Deus sabe. Mas Deus quer que você peça. Deus quer que você peça. Entendeu? Você peça ao Senhor. O pastor está dizendo assim, nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Gente, o tempo... Pastor Luiz aqui pede para as pessoas se inscrever no canal, deixa o like e compartilhar. É o Luiz da... Pois é. Gente, se inscreve lá no canal, né? No canal, no YouTube, né? O que é like? É o quê? Aperta o botão, é o coraçãozinho. Coraçãozinho, né? O dedinho lá. Amém? Para que nós possamos manter esse canal aberto. E faz pergunta. Pode Bem, deixar pergunta lá. E pode fazer as perguntas lá. Você responde. E aí eu entro lá depois e faço e vou buscar no Senhor as respostas para a gente. Tá bom? Então, é no YouTube, né? É no YouTube? Aqui no YouTube. Aqui, né? No Instagram, né? Se inscreve no canal. ibnfc.oficial. Né? E lá no YouTube, Igreja Batista Nova Filadélfia Colégio. Aí você vai lá, daqui a pouco esse vídeo vai estar lá também, você se inscreve no canal e a gente vai conversando, batendo papo. Tá bom? E tudo que eu puder ajudar vocês, eu estou aqui, né? Com o coração, com o coração aberto. Amém? A Cris botou aqui, ó.
IBNFC Oficial, canal da igreja, se inscreva lá e compartilhe, né? Compartilhe essa mensagem. Você considerou que foi uma bênção para você? Então, compartilhe, né? A gente compartilha tudo no Zap, tudo. Figurinha, coraçãozinho, foto, mensagem. A gente recebe uma mensagem, não sabe nem de quem é, a gente passa adiante. Né? Vamos fazer isso também. É a mãozinha, é isso mesmo. Minha irmã, a mãozinha, aperta lá na mãozinha, né? do YouTube para participar. Né? Então, multiplica essa mensagem, porque tenho certeza que vai ser uma bênção. Né? Essas 3 mensagens que estão lá, do dia 8, do dia 15 e agora de hoje. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Né? Se Deus assim nos permitir, nós vamos dar continuidade a esse momento, falando sobre oração, porque é muito importante, né? A gente saber orar e saber com quem nós estamos tratando, saber com quem nós estamos entregando a nossa oração, que é esse Deus todo-poderoso, maravilhoso, Senhor dos céus e da terra. Faz um resumo. Orar. Tem que primeiro pedir perdão. Não, isso da semana passada. Para recapitular. Orar. Primeiro você tem que sempre se humilhar. Né? Se humilhar. Reconhecer que nós não somos nada e que Ele é tudo. Primeiro, orar. Depois se arrepender. Depois se arrepender. Né? Se arrepender daquilo que nós estamos fazendo. Então a gente vai e se arrepende. Pede perdão pelos pecados. Porque o pecado me impede que o emissor chegue na presença do receptor. Então o pecado tem que ser retirado. Então eu me humilho para reconhecer que eu sou um pecador. Me arrependo do meu pecado. E depois entro com ações de graça. Ações de graça. Ou seja, eu entro primeiro para glorificar o nome do Senhor. Glorificar a Deus. Vou dar aleluia, vou dar glória a Deus. Vou dizer louvado seja o teu nome. Tu és o Deus da minha vida, tu és o Senhor da minha vida. Aleluia, glórias, honras ao teu nome. Então, essas 3 coisas são fundamentais para depois, então, você apresentar a sua causa, né? Faltou o perdão. Isso. Humilhar, se arrepender, né? Pedir perdão, né? Ao Senhor, entrar com ações de graças e depois, então, você faz o seu pedido ao Senhor. Tá bem? Ter fé no Senhor Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Tá bem? Então, que Deus, pois, possa ter abençoado a minha e a sua vida com esses momentos de ensinar e aprender também com os amados irmãos e irmãs. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Glórias e honras ao teu nome. Aqui estamos, cumprindo a palavra do Senhor, o nosso azeite ungido, e nós vamos ungir, né? Eu vou ungir aqui a minha testa aqui, e vou ungir também a testa aqui da pastora Ana, porque nós cremos, como diz a palavra do Senhor, né? Está alguém entre vós doente, né? Aflito, tá? Ungir com óleo e façamos a oração da fé. Amém? Então, creia agora, creia, tenha fé, amém? Que Deus vai estender a sua mão de poder sobre a nossa vida. Eterno Deus e Pai Celestial, levantamos agora a nossa voz, ó Pai, diante
no teu santo e glorioso poder. Ó Pai, cumprindo aquilo que nós estamos aqui ensinando e aprendendo, nos humilhamos diante da tua santa e gloriosa presença. Reconhecemos, Senhor, que tu és tudo e que nós não somos nada. Senhor, nós nos arrependemos de tudo, Senhor, que fizemos, de tudo aquilo que contrariamos, Senhor. Ó Deus, a tua pessoa, o teu ser. Se por acaso, Senhor, chegamos a entristecer o teu santo e glorioso Espírito, Pai, nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Lava-nos com teu sangue, nos purifica a nossa mente, o nosso coração. Ó Pai, porque nós queremos entrar na tua presença. E, ó Deus, sabemos que o sangue de Jesus, ao nos purificar, nos coloca limpos. E podemos, então, ousadamente, como diz a tua palavra, nos achegarmos diante de ti. Ó Senhor, glórias, honras, aleluia. Manifesta, Senhor, a tua glória. Louvado seja o teu nome. Tu que estás entronizado entre os querubins, Senhor. Glória, 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 glória a Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome. Ó Pai, nesta hora, Senhor, estenda as tuas mãos para salvar, para curar, para libertar, para fazer a tua boa e grande obra na vida de cada um dos teus filhos. Levanta os que estão caídos, restaura, Senhor, a vida dos teus filhos, Senhor, os seus ministérios, que volte, Senhor, a jorrar o azeite, que volta a ter unção, que volta a ter a presença, que volta a ter a comunhão com o teu santo e glorioso Espírito. Ó Pai, faz a tua boa obra, pois é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Que Deus possa, então, nos abençoar e nos dar uma noite de paz. Que Deus possa colocar homens e mulheres na tua vida para te abençoar. Que Deus afaste da tua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor. Dia 1/4, terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir, às 21h, nós vamos estar aqui de novo, continuando esse tema tão importante, tão maravilhoso, tão fundamental nas nossas vidas, que é a oração. A oração do justo, a oração da mulher justa, pode muito em seus efeitos. Então, um beijo para todos vocês, né? Minha família, minha irmã querida, né? Pastora Rose, minha filha Michele, né? Minha nora, Adriana. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Uma noite de paz para todos.